lá, minha gente, já vamos começar com uma perguntinha ácida, assim, uma perguntinha daquelas, assim, que fazem a gente pensar de cara, né? Quantos bons projetos a gente já teve? Quantas boas intenções a gente não teve? Quantos trajetos a gente já não estabeleceu e a gente não conseguiu cumprir? De repente aquela coisa mais do final do ano, né? Aquela, não, a partir de agora eu vou começar a fazer isso, eu vou parar de fazer aquilo. Sabe aquele agora vai que não vai? Acho que dificilmente alguém não passou por isso, né? De planejar, de desejar algo, mas na hora da execução isso não vai para frente, isso não permanece, isso não se estabelece. E aí a pergunta inicial já é essa, né? Quantos dos nossos bons planos, dos nossos bons projetos, eles não se estabelecem, ele não se sustenta pela nossa falta de ordem? Às vezes a gente não se dá conta disso, de que o fracasso foi por um mau planejamento. A gente se perdeu nessa ordem. E aí, muitas vezes, né, minha gente, quando a gente ouve a palavra ordem, assim, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é como as coisas estão dispostas, né? Então, assim, como que tá a minha mesa aqui, como é que tá o teu guarda-roupa aí, como é que tá aquela gaveta que tu guarda teus documentos. Então, sim, isso é importante. A ordem das nossas coisas externas, elas são importantes. Só que não é especificamente sobre essa ordem que a gente vai falar aqui durante essas 11 lives. É de uma ordem, digamos assim, anterior a isso. Uma ordem interior que vai sustentar essa ordem externa. Essa ordem que ela vem realmente de dentro para fora e faz com que a gente mude, consiga executar aquilo que planeja e que aquilo realmente permaneça na nossa história. Certo, gente, tá tudo bem aí? Ninguém falou um ai até agora, só tô vendo o povo entrar. A ideia de fazer ao vivo é justamente para isso, para que às vezes a gente já consiga colocar uma informação aí que vocês também passem, tá? Então, por favor, fiquem bem à vontade, a gente tá aqui para trocar ideia juntos, tá? Então, vamos lá. Então, nesse quesito dessa ordem, além da externalidade das coisas, de como eu guardo as minhas coisas, de como eu me organizo, nós vamos falar dessa ordem interna, e aí nós já vamos para um conceito importante. Pensa comigo. Essa ordem interna, ela sustenta o nosso hábito. Isso aí, Roger. Roger, tu é o líder da turma, tá? Então, assim, tu organiza, tu cuida aí, tudo está sob sua responsabilidade, certo? Amigo Roger, amigo da turma, tá? Então, assim, essa ordem, esse conceito inicial de que essa ordem interna, ela vai sustentar os nossos hábitos. Um hábito que não foi pensado e organizado, ele não se sustenta. Vamos pensar num exemplo bem prático, bem comum, que eu tenho certeza que você vai se identificar. Eu posso tranquilamente pensar assim, ó, não, deixa eu ver. A partir de amanhã eu vou fazer atividade física todos os dias. É um desejo legal, genuíno, de repente eu penso nisso há muito tempo, né? Só que eu preciso me organizar para isso. Me organizar como? Isso pode ser na questão do tempo, que é o que a gente vai abordar hoje. Isso pode ser no aspecto financeiro, talvez isso seja uma questão. Eu preciso me organizar na questão do imprevisto. Então, como que eu faço se naquele dia não der para eu ir? Eu tenho a capacidade de no outro dia retomar e continuar indo? Então, perceba, se eu só desejar ter o hábito de ir para atividade física, mas eu não me organizar para aquilo, são altas as chances disso ser só mais um plano que não foi para frente. De ser mais um momento daquela coisa que agora vai e não foi. Né? De ser mais um objetivo de final de ano, que quando é março não foi, quando é agosto já foi, aí agora já é novembro, tá muito tarde, tá muito para frente, a gente deixa pro ano que vem. Né? Então essa ordem, ela vai sustentar com que aquilo realmente se torne um hábito e se repita, certo? Senão eu fico jogando os desejos e aí eu sou pega pelo imprevisto, sou pega pela minha mudança de humor, sou pega por alguma coisa que sai do meu controle.
Certo até aqui, meus caros? Então é sobre essa ordem anterior à externa que nós vamos nos debruçar. Tudo certo até aqui? Até o professor Rafael tá na live, deixa eu me ajeitar. Não botei o terninho azul para dar sorte, mas vamos no verde também, né, professor? Certo, minha gente? Combinado, então, a ordem, ela vai sustentar a nossa capacidade de fazer as coisas. Porque senão eu fico colecionando esse começo que não vai para frente, esse hábito que ele não permanece. Então é sobre isso que a gente vai falar. Combinado? Vamos para frente então, que a gente tem muito a questão do tempo também para abordar, tá? Então a gente vai falar sobre tempo, sobre imprevisto, sobre a nossa capacidade de permanecer aí e inclusive também sobre os prejuízos da ordem, né? A Anne também tá de líder de turma aí, né? Então vamos pra frente, tendo essa concepção mais de qual ordem que nós vamos falar, nós vamos para a questão do tempo. E aí eu te faço uma segunda perguntinha, então, né? O tempo, ele é relativo? Às vezes a gente tem a sensação que sim, né? Não tem aqueles dias que você pensa assim, nossa, o dia passou e eu nem percebi. Ou aquele dia também que se arrasta, né? Aquela sensação assim de dizer assim, nossa, mas onde que eu tava? Como que as coisas estavam acontecendo aqui, né? Então assim, você acha que o tempo é relativo? O que faz com que a gente pense ou perceba que o tempo é relativo? É muito a nossa percepção sobre o tempo. Porque o tempo ele é absolutamente democrático, né? Qualquer pessoa aqui recebe o mesmo tanto de tempo todo dia, 24 horas. Mas o que faz com que de repente a gente fique com a sensação que sobra tempo para alguém e falta para outro? O que faz com que eu tenha essa sensação de que tem um dia que passou e eu nem percebi e tem aquele dia que se arrastou? O que faz com que eu tenha a percepção de que o ano passou e eu não percebi? Então, é uma percepção muito subjetiva de como eu ocupo o meu tempo, de como eu preencho o meu tempo. Exatamente, né, Manu? O que faz com que a hora que eu tô lá fazendo atividade física, ela se arrasta e a hora que eu tô lá tomando um chimarrão com a minha amiga, isso assim passou a tarde e eu não percebi, né? Então, muitas vezes, a gente começa a mensurar o tempo pelo que a gente faz nele. Ou pelo que a gente faz com ele. Então, essa é a primeira percepção que eu quero que você tenha sobre o teu tempo. O tempo, ele denuncia, ele conta para nós como que tá a nossa ordem. Ele é uma boa régua pra gente mensurar como é que a gente está se organizando, né? Se a gente calcula o tempo que a gente vai gastar para as coisas. Se a gente tem uma previsibilidade do que vai fazer. E isso também vai nos acalmando, isso vai nos dando uma previsibilidade de como as coisas vão acontecer. E aí, de novo, eu não fico sensível ao imprevisto. Isso talvez seja um dos grandes benefícios de você viver de uma maneira um pouquinho mais organizada. De novo, como nós falamos sempre, de dentro para fora, né? Você não fica tão sensível ao imprevisto. Você não fica tão sensível àquilo que sai do prumo, sabe? Sabe aquela sensação assim, gente, de... Você tem tudo prontinho na tua cabeça, assim. Então, na terça-feira eu vou acordar, vou fazer tal coisa, depois eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E aí acontece algum imprevisto, né? Acabou a pilha do controle da garagem. A pessoa que te ajuda não veio. Sei lá, assim, essas coisas que realmente não estão no teu controle. Quantos de nós temos a capacidade de permanecer fazendo atividade em seguida? Quantos de nós a gente já se perde assim, a gente já fica com aquela sensação e aí lá no final do dia a gente fala assim, não, começou errado e terminou errado. A gente é sensível ao imprevisto, a gente fica frágil àquilo que não sai exatamente como eu queria. Né? Então a gente fica assim, já quebrou ali no começo e a gente não consegue retomar, a gente meio que perde o controle das coisas. Né? Então essa previsibilidade, como eu ocupo o meu tempo, eu vou estar mais fortalecido para que se vier acontecer um imprevisto disso, eu não perca o meu dia.
eu não fique com a sensação de que eu não consegui fazer nada do que eu tinha para fazer, apesar deste tropeço. Certo, minha gente? Tudo bem por aí? Tão muito quieto. Roger, o que você falou pro pessoal? Você tá beliscando? Você tá falando pro pessoal não falar nada? Eu acho que foi isso que aconteceu, hein? Então, o tempo, ele conta muito sobre como a gente se organizou para ele. E ele também, agora invertendo, ele vai conseguir, e até teve um spoiler aí na frase do dia hoje, né? A ordem, ela vai conseguir multiplicar o nosso tempo, né? Sei que é concentração, né, Roger? Sei. Então, voltando, usar o tempo como um bom medidor de como está a nossa ordem, ele pode revelar coisas bem importantes sobre a gente, né? Então, quanto das coisas que a gente não consegue fazer, quanto das coisas que ficam só no planejamento, é porque eu não consegui concentrar isso e condicionar isso junto com o meu tempo, né? E aí a gente fica com a sensação, de novo, que tem muita coisa para fazer, que não sabe por onde começar. Mas a gente precisa realmente de um pouco mais de ordem, um pouco mais de organização, um pouco mais de entender o que vem primeiro, um pouco mais de entender qual que é a prioridade para aquele momento. Inclusive o tema de quinta vai ser a prioridade, certo? Então assim, gente, vamos para um exemplo bem básico, bem comum, para a gente entender de vez a relação e a importância entre a ordem e o tempo, tá? Quem aqui é do tempo? Programa de culinária. Não agora Masterchef de bolo cookies. É do artista. Não, tô falando de programa de culinária raiz, assim, tipo Ana Maria Braga. Daí pra trás, assim. Como é que é o nome daquela outra lá da Record? Kátia Fonseca. Quem mais? Programa de culinária, sabe? Palmeirinha, um clássico também. Então, assim, programa de culinária. O que acontece num programa de culinária quando eles vão lá preparar a receita, né? Então tem tudo organizadinho ali, né? Nos potinhos, a quantidade de ingrediente, palmeirinho clássico, né, Manu? Então assim, tá tudo disposto ali, está tudo organizado. E aí a gente assiste aquilo, né? E aí eles falam assim, aqui tem esse ingrediente, tem isso, vai tanto disso, vai tanto aquilo. E a gente assiste aquilo, né? E olha assim, nossa, olha que legal, que prático, eu vou fazer isso aí. Me empolguei, tá aí, vou fazer essa receita, né? Só que o que acontece quando a gente vai transferir isso para nossa casa? Edu Guedes, agora, Helena, muito bem lembrado, hein? Note a note, dia a dia, saudade, gente, do tempo que a gente não tinha, não, mentira. Mas assim, isso marca mesmo, né? A gente consegue lembrar até a fase da vida que assistia o Edu Guedes às 11 horas. Então, quando a gente vê aquilo, a gente vê tudo organizado e aquilo vai acontecendo quase que naturalmente, assim, né? Prepara tal coisa, acrescenta outro ingrediente, finaliza. Então, assim, aquilo acontece de uma maneira muito tranquila. Não tem grandes imprevistos ali. Mas aí, se eu vou transformar isso lá na minha realidade, se eu vou fazer isso na minha casa, às vezes eu não tenho essa organização, eu não tenho essa preparação. E aí, o que acontece? Eu posso, lá no meio da receita, perceber que eu não tenho ingrediente em casa, né? Que faltou um pouco disso, um pouco daquilo, e eu não sei se eu tenho em casa. Aí isso já compromete a execução das coisas, né? Então assim, não, mas agora já queimou aqui, já ficou diferente. Então, você percebe? Aquilo vai se transformando em algo mais difícil ainda, porque eu não previ isso, porque eu não me antecipei a isso, porque eu não me organizei para isso. E aí eu com certeza vou comprometer o prato principal. E aí, se a gente fazer uma relação absoluta com o nosso tempo de agora, é como se o nosso objetivo, se o nosso desejo de mudança, se aquilo que eu estou buscando, ele fosse realmente meio que o nosso prato principal. Só que eu preciso me preparar para então ir executar esse prato principal. E aí essa organização, ela pode ser sim de tempo,
Essa organização, ela pode ser, assim, de perceber quais são os ingredientes, né, que eu preciso. Então, assim, o que eu vou precisar para conseguir ir na academia todos os dias? O que eu vou precisar para comer melhor? Eu vou precisar, de repente, de começar a contar com o tempo para cozinhar, com o tempo para ir no supermercado. E não simplesmente eu pensar que o meu prato principal vai sair de qualquer jeito, porque não vai. Ele não vai estar tão saboroso quanto. Porque eu improvisei, porque eu tive que fazer de qualquer jeito, porque eu não calculei o tempo. Então, a maneira como a gente antecipa as coisas define com muita clareza se eu vou ter sucesso naquilo ou não. Define muita qualidade daquilo que eu vou fazer ou não. Define muito as chances que aquilo tem de realmente começar e permanecer na minha rotina. Então, muitas vezes, e esse era o recado inicial de hoje, né? Muitas vezes a gente peca porque a gente não pensou na execução. A gente só desejou. A gente achou que aquele hábito ele ia acontecer naturalmente. E, de novo, hábito não se sustenta sem ordem. Outra prova real disso, assim, ó, real e cabal, porque eu acho que quando a gente fala de exemplos, a gente... Ah, verdade, inclusive sou assim, né? Uma prova real de que hábito sem ordem não se sustenta na realidade é... Quem aqui tem planner? Quem aqui no começo do ano comprou, assim, uma coisa mais linda de agenda? Quem aqui não pode ir numa loja de papelaria que já compra um post-it bonito, que já compra um calendário bonito, uma agenda bonita? Então, assim, ó, o planner, a agenda, eles são instrumentos ótimos, inclusive, nós até vamos abordar, nós vamos falar sobre eles sim, né? Só que uma agenda sem ordem, ela é mais uma coisa para tu deixar ela largada. Ela é mais uma coisa assim, coisa mais linda do mundo. E, nossa, o pessoal tá tão caprichoso nisso, assim, né? A gente fica até quase com dó de usar aquilo, de tão bonito que é. Né? E pra preencher aqui quantos litros de água e tá. Só que, de novo, se eu não tiver esta ordem anterior e interior, aquilo não vai conseguir ser um bom instrumento para que eu execute algo e aí sim transforme aquilo num hábito. Então a gente vai se enchendo meio de parafernália como se aquilo fosse um fim em si mesmo. Que comprar o planner com a divisão certinha de alimentação, de sono, eu vou simplesmente executar aquilo. Né? Então a agenda, ela é ótima, ela é útil, ela é necessária se antes disso eu também estiver predisposto a fazer este preparo, a me organizar para isso. Aí ela vai ser assim, ó, ela vai ser, digamos assim, o carro, né? Que ela vai te ajudar a te transportar para um ponto para outro. A Amanda chegou a perder o player, gente. Então assim, ou ela usou demais, né? Ou realmente isso se perdeu em algum lugar, né? Então, claro que sim, gente, esses instrumentos, eles são absolutamente úteis, mas eles sozinhos, eles não conseguem. Voltando pro exemplo do programa de culinária, é como se a gente não, comprou os ingredientes, mas não fez. Sabe, tá tudo ali, tá tudo posto, mas aquilo não se materializou, aquilo não aconteceu, aquilo não se transformou em algo, tá? Então, sem ordem, o hábito ele fica frágil. Sem ordem, a gente não consegue estabelecer uma repetição. Na nossa conversa, alguns meses atrás, a gente conversava tanto ali na Masterclass, vocês lembram? Tem muita gente que tá aqui que participou. A gente falou lá na nossa Masterclass sobre a constância, né? Então, assim, como que eu vou conseguir repetir algo se eu minimamente não me preparei para isso? É contar muito com a sorte, né, meus amigos? É contar muito, assim, com a providência, né? Então, assim, a gente precisa se empenhar para que as coisas realmente saiam do papel, realmente saem desse desejo. Certo, minha gente? Então, essa é a nossa concepção inicial sobre do que nós vamos falar.
Então, essa concepção de que o tempo, ele é muitas vezes a nossa régua para perceber como que a gente está organizado, com o que a gente prioriza, com o que a gente preenche o nosso dia. E aí, nós temos sempre uma proposta final de cada live, que é sempre trazer para você uma... E ficou até bonito esse nome, né? Questão de ordem. Vamos ver o que o meu caro amigo Jarbas, eu falei que a Bahia tá na live. Nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar a meta aberta. Quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Exatamente, Jarbas. Exatamente. Atingindo a primeira, a gente vai pra frente. Exatamente. Vai dar bem certinho, vai dar bem certinho, né? Então, sempre ao final de cada live, a gente vai ter uma questão de ordem, que é uma sugestão de reflexão, que é um direcionamento para que sempre você consiga associar aquilo com o que você passa, o que a gente conversa aqui, com o que você passa aí no teu momento de vida, digamos assim, né? E a nossa questão de ordem, ela é bem certeira hoje, né? Então, assim, eu gostaria que você fizesse uma análise muito sincera, muito honesta, silenciosa aí contigo, não precisa compartilhar com ninguém, mas é a seguinte questão: o quanto do que hoje tu chama de falta de tempo não seria talvez falta de ordem? O quanto que o que tu chama de não conseguir fazer as coisas é porque tu não te organizou para bem fazer aquelas coisas. Isso muda muita coisa. Então, será que me falta tempo ou será que me falta ordem? Às vezes, gente, a gente perde muito a concepção do que é uma hora, sabe? A gente fica muito... Hoje a gente está muito suscetível a distrações, né? E eu vou dar um exemplo meio pessoal para vocês, assim. Então, vocês já acompanham aí que praticamente 3, 4 vezes por dia, por semana, a dona Jéssica me tortura das 6 às 7 da manhã, né? E aí, assim, aquele período entre as 7 que eu chego em casa e as 8 que eu começo a atender, gente, o dia que eu não pego o celular, dá tempo de lavar o cabelo, secar o cabelo, que é a mulherada que sabe que isso é um evento, trocar de roupa, tomar café da manhã, tranquilamente, 10 minutos antes de começar a atender, tá ali sentada no local de trabalho, tomando meu cafezinho tranquilamente, organizado. Então, será que falta tempo? Ou será que a gente tá engolida pelo tempo, trocando de distração de um tempo para outro, atrapalhado? Começa a fazer uma coisa, vai para outra, e aí fica um monte de coisa pelo caminho. Então, o quanto que hoje eu culpo a minha falta de tempo, mas que no fundo é pura falta de ordem. Eita! Acho que não tem como não se identificar com isso. Só que enquanto a gente trata isso como falta de tempo, a gente não vai pensar na organização. A gente vai ficar que nem papagaio de pirata repetindo que eu não tenho tempo, que eu faço um monte de coisa, que olha tudo que eu tenho pra fazer. Tá, meu amor? Eu costumo dizer, gente, que os nossos problemas, eles são assim, ó, comunsíssimos. Dificilmente você vai sofrer de algo que nunca ninguém sofreu na vida. Então isso é muito a realidade de todos nós hoje. A gente tem 5 coisas importantes pra fazer. A gente tem família, a gente tem casa, a gente tem trabalho, a gente quer cuidar da saúde, E aí? Bem organizadinho, dá tempo. Então, muitas vezes, o que a gente chama de falta de tempo pode estar preso na nossa falta de ordem. Então, essa é a nossa questão de ordem número 1. Muito bem, Manuzinha. Eu assim até poderia fixar seu comentário, mas como eu sou estreante na história das lives, eu vou ficar aqui bem quietinha, nem vou pôr. Mas é isso aí, exatamente. Né? Então, assim, o quanto do que eu chamo de falta de tempo é falta de ordem. A gente precisa de ordem até para fazer um café.
Exatamente. Senão a gente não vai perceber se tem pó demais, se a água tá na temperatura ideal. Então, essa é muito a liberdade que você vai dar pro conceito do tempo e da ordem. Certo, minha gente? Na quinta-feira, nós teremos a segunda live e o nosso tema vai ser prioridade. Então, como definir o que vem primeiro? Né? Entre todas esse batalhão de responsabilidades que a gente tem, de coisas que são extremamente importantes, como que eu consigo elencar o que vem primeiro, elencar o que eu não abro mão? Eu acho que isso é um ponto de angústia muito comum também, e a gente precisa ter mais clareza, até mesmo para fazer as melhores escolhas. Certo, minha gente? Então, quero que vocês fiquem muito com o exemplo do programa de culinária, de que o meu hábito, o meu desejo, ele vai ser como se fosse realmente o prato principal, né? Mas para eu degustá-lo com toda a maravilha que ele é, eu preciso de um tempo, eu preciso de um preparo, eu preciso de uma organização, certo? E aí a gente vai fazer esse itinerário junto. Prioridade, imprevisto. Tem uma live muito especial que eu já vou contar para vocês também, que é o prejuízo da ordem. Então, assim, os prejuízos da desordem. Então, assim, como isso afeta a tua vida e de quem tá junto também. Então, é muito nesse ritmo e nessa conversa que a gente vai indo juntos. E 11 vai dar muito tempo, né? Vai dar muito tempo para você escutar, internalizar, responder a nossa questão de ordem e a gente vai caminhando juntos aí. Certo, minha gente? Muito obrigada. Fiquei bem feliz aí com o prestígio de vocês. Esse é um horário muito solicitado para lives. Tem muita gente boa fazendo live nesse período aí. E eu fico muito feliz que vocês estiveram aqui comigo. Certo, minha gente? Muito obrigada. A gente se fala daqui a pouco e, inclusive, ao vivo na quinta-feira, 12h15. Tá bom, minha gente? Um beijo!